chupa modinhas. State é um time de modinha. Chupem todos, ontem ele arrebentou. Ninguém lembrava do Golden Esses caras que vêm em basquete hoje da NBA, eles não sabem o que é basquete. Eles não viram o Michael Jordan. Esses caras que jogam tudo hoje aí, nenhum deles joga 30% que jogou o Michael Jordan. Nenhum deles. Esse negócio de papai Lebron, esse barbudo aí. Mas igual o Michael Jordan não tem. Mas 30% é demais. 30%. O Lebron joga mais que 30% do que o Jordan. Joga uns 70, 80. Mas o que o Michael Jordan jogou é um absurdo. Quem viu ao vivo, viu. Quem não viu, o Jordan é o Pelé do basquete. O Jordan é o Tite do basquete. Que Tite? O Pelé do basquete. Que o Jordan jogou é brincadeira. Pessoal, falta pouco, 10 para as 11, 10h50 no Space e no YouTube do EI. Tem o de placa ao vivo, o último da semana. Você concorda comigo? Ó, André Henrique é um decreto. Decreto do André ao vivo hoje. Aguardem. Da história. O André é o substituto. Não dá nem pra discutir, dá? Vai fazer o decreto. Discutir com quem? Vai fazer o decreto ao vivo. Decreto ao vivo hoje. Não dá. Você faz o decreto na ausência do Nessa Ale? sexta, me chama de Neymar, que hoje eu vou gritar. Vou levar 28. Dá até pra fazer um bom, mas eu não vou fazer, não. Aguardamos vocês, a live Me chama de que eu vou passar o dia chorando. Nós estamos ao vivo ainda? Em algum lugar, Estamos ao vivo em algum lugar? É, Wilson Menezes. Tá no YouTube? Tá, então não vou. Em algum lugar. Só pra ver um. Ai, garoto. Que bonito, hein? É difícil. Engraçado, cara. Eu acho que eu tô ficando careca. É a luz. Não, porque eu raspo. Sim. Mas eu tô achando que aqui já não. Aqui, evidentemente, tem. Até os Paralamas do Sucesso tu tá perdendo? Não. Porra. Não, claro que não. Agora você, amigo, tá bem longe, viu? Se você raspar, é igualzinho. Não volta mais, Se raspar, não volta mais. Igualzinho. Não. Achei, Zupa. Igual. 19 jogos em 2016. Você falou 30? Você fala de uns 20, fez Uma 19. vergonha, né? O cara ficou 2 anos no clube, faz 19 jogos. Aí ganha de presente ser executivo do clube. O joelho dele é estourado. Mas é melhor, porque como jogador ele atrapalhava muito. Deixa assim. Aqui tá falando 33 jogos. Se ele só jogou 19 jogos em 3 anos, não atrapalhava ele muito. só jogou em 16. Ó, 17 aqui não conseguiu aqui jogar. fala 23 jogos. Deve estar contando amistoso. Uma vergonha, né? Ele teve problema, coitado. Ele não jogou mais. Coitado de quem? Pra quem trouxe ele? Aliás, sorte do Corinthians. Foi o Tite. Oi, quem me chama? Tite fez um monte de merda no Corinthians. Foi o Tite que pediu, viu? Tite contratou um monte de porcaria pro Corinthians. Não, contrataram Giovanni ele. Augusto. Contrataram ele, Ricardinho, porque ele é bom caráter. Por isso não Então o Casim também foi por isso. Que é bom pro grupo, o Casim. Não, porque não sabiam que ele E era o bom Jonas é o quê? Não, foi Não, o Casim foi o Carille. E o Casim falou, todo jogador que joga nas 3 posições Joga na frente. aberto na esquerda, aberto na direita, joga de novo. Os caras da erram, né? Falou que lá com ele era meia, né? Ele era meia boca. chegada. Foi tá no México. Foi pro segundo time do México já. Tô de ponto, hein? Maravilhosamente bem. Ok. E o Richard vai ser agora, não? Mas por que vai virar filial? Além do Bruno Henrique, tá. vem mais alguém? Doutor, Gabigol. Chique. Pô, só aí já são. Não. Rodrigo Caio. Tava na Filial de disputa. quem? Ih, os caras tão loucos, hein? Porra. O do Caio não é do Santos. Diego. Foi do Santos. Daqui a pouco vocês mudam a camisa. 4. Só que eu falei 4. Jogaram no Santos. Pará 5. Acho que tem mais, não tem? Pensar. Deixa eu ver. Diego, contou? Já falei, Diego, Bruno Henrique. O Giovanni foi embora. Diego, Bruno Henrique. Dourado. Henrique Dourado. Henrique Dourado. Dourado jogou no Santos? Passou. 6 jogos, nenhum gol. Passou. Era só Henrique. Só Henrique. Veio do Mojimirim. Mojimirim. Só que eu falo. Se procurar, acho que tem mais, hein? Se tivesse mais 2 Nicão. minutos.
Senhoras e senhores, Será? meninos Hoje, e meninas, os que vestem azul e os que vestem rosa, todos permitidos. Estamos se chegando mete ao nisso, vivo não. com o de placa, o último de placa da semana. E eu tô tão identificado com o programa que eu vim vestido de cenário do de placa. Bem-vindo à edição do dia 4 de janeiro de 2019, mais uma vez muito bem acompanhado de André Henning, Ricardo Martins e Vitor Sérgio Rodrigues para continuar segurada aí, debatendo. Como é que é, meu filho? Bem acompanhado? Não, acompanhado. Mais uma vez acompanhado de André Henning, Ricardo Martins e Vitor Sérgio Rodrigues. No último de placa da semana, na volta dos times a apresentações de jogadores, de reforços, movimentações. Tem time tentando contratar jogador importante de outro clube com dirigente pé da vida. Tem centroavante de peso chegando no aeroporto para assinar contrato, ser apresentado por grande time. Fenômeno voltou? Não voltou. Quase isso. O fenômeno Mauro Bozelli já está no Brasil. E esse é apenas um dos assuntos do programa de hoje. Tem muita coisa acontecendo com o meu, com o time deles, com o seu time também. Põe na tela pra gente ver. Vamos lá para os destaques, fechando a lista. Andrés diz que Corinthians já tem 90% do elenco fechado. A carinha de malandro dele, dá um like aí. Sombra do mito. Volpe, abre aspas, igual ao Rogério, não vai existir. Não, ele vai ser melhor, segundo o comentário de alguns aqui. Like, olha lá, reforço rubro-negro. Ricardo Martins vai trazer informações, hein? Depois de Rodrigo Caio, Bruno Henrique deve ser anunciado pelo Flamengo. Quero saber. Baita contratação, Quero hein? saber o modelo do negócio. O Ricardinho vai falar. Dá um like. Opa! Chegou atrasado lá. André vai receber o Bozelli no aeroporto e perde a hora. O André chegou às 10h47 no estúdio, afobado, vindo de Guarulhos. E veio de helicóptero. Não, essa não é, não. E aí, ó, Cartola, pistola, rimou, hein? Itair Machado, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, dispara. Com a pistola, dispara. Contra o empresário do Arrascaeta. Esse é um tema bom. Desde 1º de janeiro tá na moda. É, isso aí, agora tá valendo. O Cruzeiro nunca fez isso com ninguém, né? O Cruzeiro nunca fez isso com ninguém. É, o ponto não é exatamente esse, mas a gente vai abordar isso já já. Antes que vocês sigam, deixa eu avisar o chefe lá que isso aí foi uma brincadeira deles, senão eu tomo punição. Não, você chegou na hora. Eu cheguei na hora. Não, na hora do Mauro Betti. Você foi tipo Mauro Betti, chegou aos 49 do segundo tempo. Não fui e irei ao aeroporto. Irei ao aeroporto apenas na outra semana, quando der férias, eu saí. Você veio de Uber. E o dia que eu for, que você me vê indo no aeroporto para receber jogador de futebol sem estar escalado para isso, pode me internar. Isso aí é um recado do Mauro Betti? Não, é um recado para O Fábio Carilli não foi ao aeroporto buscar o Mauro Bozelli, mas ele estará no CT Joaquim Grava esperando o novo reforço, né? O Mauro Bozelli não foi anunciado ainda pelo Corinthians, mas já chegou em São Paulo falando como atleta do Corinthians, exames médicos vão ser realizados, vai assinar o contrato de 2 anos, tudo mais. Mas ontem o Corinthians se reapresentou com muitas novidades, em campo e fora dele, inclusive com a volta do técnico Fábio Carilli, que foi apresentado. Qual que era a pergunta que você queria que fizesse para ele? Eu queria que o Fábio Carilli respondesse que ele negociou com o Corinthians com o treinador empregado. Né? Ele podia responder sobre isso. E sobre o que mais? E ele falou também que ia para fora do Brasil para mudar o jeito dos estrangeiros verem o treinador brasileiro. Ele falou sobre isso? Você voltou por quê? Se você ia para lá e estava bom lá, e saiu porque quis sair, voltou por quê, professor? Essa desconfiança, no início, ela é natural. Então, graças a Deus, as coisas foram num rumo muito legal, num rumo muito bom, que hoje me olham diferente, eu sei, sou ciente disso, né? Mas, assim, pode ter um pouquinho mais de calma. Pô, esse cara foi campeão ali atrás, esse não é mais um auxiliar. Se eu fosse um treinador de sub-20, esse não é mais o treinador de sub-20. Por isso que eu acho que eu prefiro isso. E para mim, assim... energias boas traz coisas boas. E quero deixar bem claro aqui o esforço que o Andrés fez para a minha volta. Tá? Um esforço muito grande. Conversamos bastante depois de um período ali que as coisas andaram. Conversei bastante com o Andrés. E alguns fatores assim foram muito importantes. Torcida, Paulo Pitombeira, Andrés Sanches e Ronaldo.
O Ronaldo é o Ronaldo fenômeno. O Fábio explicou na coletiva que o Ronaldo é um amigo pessoal dele e que quando teve a possibilidade de voltar, ele conversou bastante com o Ronaldo e o Ronaldo apresentou ali alguns argumentos, trocaram ideias. Ele não quis aprofundar quais argumentos eram. O Ronaldo está na diretoria do Corinthians, então? Não, é Ronaldo, não. O Ronaldo é muito amigo do empresário dele, muito próximo do Paulo Pitombeira, que é o empresário do Fábio Carille. Ele disse que ficou muito lisonjeado porque um cara que optou por sair do clube, né, foi a decisão dele, ele deixou o Corinthians, poucos meses depois o presidente queria que ele voltasse e a torcida queria que ele voltasse. Isso mexeu com ele, por isso esse foi um dos motivos que ele quis voltar. Será que ele falou tudo isso pro Jair Tortura? Quando ele teve o convite? Será que ele avisou? O Jair Ventura? Não. Só queria saber disso. Não, ninguém perguntou pra ele isso ontem. Não, peraí. O Ricardinho, a contratação do seu amigo Jair... Meu amigo, não. Ela foi uma contratação feita às pressas, na correria, no desespero, no meio de um... Ok. A do Carille, não. Com o contrato evidentemente. Mas eu acho que aí pouco importa, sabe por quê? Porque acho que a multa, ela não condizia com o tempo de contrato, mas entendeu? A minha questão o contrato de aliás, os contratos hoje de técnicos de futebol são coisas aleatórias, são coisas figurativas. Eu acho que é o seguinte... o cara faz isso, quando é teu contrato? Até o fim de 2019. Mas para sair? Não, para sair você tem dois salários. Então, o contrato na verdade... Não, o contrato na verdade é bom pro clube. Ótimo. Pra prender o cara. Porque o clube, se ele estiver fazendo um bom trabalho, agora, o cara também tem que ver a multa pra ele sair. É a mesma porque coisa se for a mesma coisa... Tanto é que o Carille rompeu o contrato. Sim. Então, André, minha questão não é essa. Minha questão é a seguinte, o Carille tem um discurso muito bonito, ele fala muito bem, e ele sempre defendeu que não deveria se conversar com o time que tinha treinador. A minha questão é, ele falou pro Jair, ele é amigo do Jair Ventura. Não. Ele avisou o Jair Ventura que tinha ligado pra ele. Não, porque o Jair Ventura falou que não. Eu acho que aí tem um ponto importante que é, se o Corinthians chega pro Jair e fala, Jair, ó, tá aqui, você não vai ficar... Não falou. O Jair falou que não foi avisado. Pelo menos publicamente. Agora, o que o Carille fala... Mas eu acho que foi mais... Segundo ele disse ali, a participação do empresário foi muito importante. Sim. O empresário, evidentemente, estava conversando muito tempo antes. Claro. E ele também. A gente sabe que isso desde o começo, né, André? O empresário não ia falar com o André, se o Carille fala, não quero nem saber de voltar para lá. Agora, o que ele fala de que agora ele volta com uma pressão menor do que aquela que ele pegou em 2017, porque as pessoas já o conhecem, isso faz sentido para vocês? Eu acho que ele tem mais casca, né, para aguentar. Mas a expectativa é maior também. Eu vou fazer uma comparação. Ele, em 2017, era o Jardine hoje. Exato. Né? Com mais tempo de casa, né? Sim. Uma identificação um pouco maior. Ele já tinha subido 2 vezes e voltado. Mas um cara que precisava... tá lá há muito tempo também, né? No profissional tá um ano. Então, mas é um cara que precisa mostrar o seu trabalho, né? Sim. Esse trabalho já foi mostrado. Então, ele tem uma casca maior. Mas nada impede que daqui a 6 meses... Daqui a 6 meses... Eu acho que a palavra pressão foi mal utilizada pelo Carille. Porque a pressão vai ser maior. O que ele tem hoje é mais crédito. Respaldo. Olha o exemplo que eu quero dar. Vai ser maior. Olha o exemplo que eu quero dar. O Carille, naquela época, se cai pro Brusque na Copa do Brasil, que foi nos pênaltis, ele ia tomar um bico. Ia mesmo. Ia tomar um bico. Bem lembrado. Se ele cai hoje, ele vai... O Corinthians está na Copa do Brasil. Tá na Copa do Brasil. Primeira rodada... Ferroviário do Ceará. Primeira rodada é Ferroviário, jogo único. Pode em Fortaleza. Em Fortaleza. Lembrando que o Ferroviário foi às quartas de final da temporada passada. Eliminou o Sport. Tirou o Sport lá subiu, e caiu pro Atlético Mineiro. Atirando. E subiu da D pra C. E subiu da D pra C como campeão. Então, por exemplo, eu acho que se ele cai hoje, vamos supor, se o Corinthians pega o Ferroviário. Segue o trabalho. Aí dá um cara expulso. Com 5 minutos, o Corinthians é eliminado pelo Ferroviário. Eu acho que ele não cai. Você acha? Não, eu tenho certeza que ele não cai. Eu também tenho. Não cai. Eu acho que ele não cai. Depende. Eu acho que ele não cai. Se ele caísse pro Brusque naquele ano lá, ele ia tomar um bico. Ele ia tomar um bico. Ele ia tomar. Então, acho que hoje ele tem mais crédito, mais pressão ele vai ter. Claro. Se ele fizer a campanha que o Corinthians fez ano passado, vai tomar pau. Então, por isso que eu tô dizendo. Assim, a Copa do Brasil começa quando? Agora? Janeiro. Fevereiro. Não, fevereiro. Então, fevereiro, você já tem... São 2 rodadas do Paulista e Copa do Brasil. Isso. Então, e aí você tem o jogo de volta da Copa do Brasil. Só tem ida, né? A primeira é só ida. As 2 primeiras são só ida. Empatou pênalti, não é isso? Como Na primeira rodada... A primeira empatou é visitante. A segunda empatou pênalti. Que é uma maluquice, mas tudo bem. Eu acho o seguinte, como é o começo do trabalho, ele tem respaldo. Sim.
Ele segura. Mas se cai numa segunda fase com o time fazendo campanha ruim no Paulista, ele vai tomar o mesmo tipo de pressão. Mesmo tipo. É óbvio que ele tem mais crédito, o Vitor Sérgio tem razão total. Ele não é o Jardine, que começa o ano com a corda no pescoço. Mas ele começa o ano, como todos os técnicos do Brasil, sentadinho aqui, com a corda ali. E a corda ela vai se aproximando ou vai se afastando. Mas tem uma expectativa. O corintiano olha para Fábio Carille e enxerga o cara que, teoricamente, com pouco, foi bicampeão paulista e campeão brasileiro. Ele falou muito isso. Será que não vão esperar muito dele de novo também? Não, porque o Corinthians continua com pouco. E se bobear, não, mas menos. O Corinthians contratou muito bem. O Corinthians contratou muito bem. Se você pegar... contratou por uma base que já era pobre. Mas se você pegar o Vitor Sérgio, o 11 do Corinthians hoje, 2018, ele é bom. Vamos aproveitar. Só rapidinho sobre o Carille. Eu quebrei a cara com o Tite no Corinthians. Se fosse o Tite, jamais tinha voltado para o Corinthians, depois que ele voltou. Sim. Carille volta com 2 campeonatos paulistas e volta com um brasileiro. E tem uma coisa que vocês da imprensa não perceberam. Ele é para-raio hoje pro presidente do Corinthians. Verdade. Com a volta do Carille, você alivia pra caramba a pressão em cima do Andrés. Que vai hoje falar o torcedor agora, do Corinthians fala assim, hoje, eu tenho o Carille. O Andrés hoje fala, não, eu trouxe quem vocês pediram. Eu trouxe o cara que é campeão e quem vocês queriam. Sobre quem ele trouxe, o presidente do Corinthians, que ontem também falou em entrevista coletiva, explicou um pouco sobre essa montagem do elenco, se vem mais gente, quanto do elenco tá pronto, porque a bomba pode cair em cima do senhor aí, viu, presidente? O Corinthians está sempre aberto a novas contratações. Tem jogador que nós podemos contratar, que o treinador quer, a diretoria do clube quer, e não é para o Corinthians. Vamos emprestar para depois ver o que a gente faz. O Corinthians está sempre aberto a grandes contratações, não porteira fechada. Talvez nós vamos trabalhar menos a partir desse momento, porque praticamente 90% do que nós estávamos querendo já vieram. Então vamos talvez ter menos correria, mas estamos abertos sempre a novos jogadores. O Formosa está tudo acertado realmente. Ele deve estar assinando hoje, demorou um pouco a burocracia do Fluminense, mas deve assinar hoje, já oficializamos hoje. O Bozelli chega amanhã de manhã, vai fazer o exame médico, e assim que fizer o exame médico já assina o contrato também. O Bozelli, hoje que o Andrés fala era ontem, o Sornosa ainda não assinou, deve assinar hoje, o Bozelli já chegou mesmo, André? Tá indo para a clínica e vai ser apresentado. E aí, segundo o Andrés, 90% do elenco está fechado. Com esses caras aí. Monta o Corinthians pra hoje. O Corinthians de hoje é muito bom, cara. Cássio Fagner. E o Cássio fica mesmo? Fica. Cássio Fagner. Porque o pessoal não... o pessoal não estava especulando o Cássio no Grêmio, né? Mas o Grêmio Cássio Fagner, Henrique, Léo Santos ou Pedro Henrique, porque com o Carille o Pedro Henrique jogava constantemente, né? Sim. Henrique, Léo Santos e o menino o Avelar, ou o Carlos. O Carlos vai ficar um tempo fora, que tá com a sub-20 do Brasil. Cara, o time é muito bom. Ó. Aí no meio, eu acredito em Ralf e Richard, ou Ralf e René Júnior, que volta de lesão. Tem um menino também que já tá lá. O Douglas? Não acho que jogue, mas enfim. Bom, mas tá no elenco. O Gabriel também ficou? Ficou. E o Carille elogiou ontem o Arauz, que é um jogador que pode ganhar. Aí você tem o Sornosa que chegou. Aí eu acho que joga Ramiro direita, Jadson no meio, e ou Pedrinho ou Sornosa vai jogar, cara. Eu acho que no primeiro momento ele perde velocidade no time. De início, eu acho que ele dá 10 pro Jadson. Sim. Mas... E aí eu acho que na frente começa a temporada. Ou Romero ou Pedrinho. Já começa a temporada que nem o Jardim. E na frente o Bozelli, quando o Bozelli tiver condições. Mas aí porque vai levar um tempo para ele poder jogar também. A gente montou o Corinthians aí agora. Começar com o Gustavo. E tirou vários jogadores. O Romero a gente não sabe se vai ter espaço. Gabriel. Sornosa que chegou a gente não sabe. O ano passado, meu irmão, você passasse lá, colocasse o manto do Coringão, tu jogava. E eu acho que esse ano não. E eu acho que esse foi um dos problemas de jogadores como o Arauz, por exemplo. Sim. Se ele chega pro elenco e aos poucos vai... Agora ele chegou com camisa e joga. Eu vou repetir. Que acabou bem o ano também, Thiaguinho. Bom jogador também. Eu vou repetir o que eu falei aqui não é ruim, não. há algum tempo e fui ridicularizado por vários companheiros, que eu falei que o Corinthians teria um time competitivo. Eu acho que seria difícil fazer gol no Corinthians, seria... Esse é um 2017. Lá atrás. E, nossa, acabaram comigo aqui. Aquele gaúcho, como é o nome dele? Alexandre Pretzel. Oitava força, não sei o quê. Acabou comigo. Todo mundo me ridicula. Outro dia, eu entrei no ar, eu lembro que nós estávamos, acho que em Paris, não sei onde, que a gente estava fazendo o jogo da Champions. E eu tava longe. E os caras... E aí, o Corinthians tomou 2 do Santo André. Foi mesmo. Falei, pois é, eu não falei que seria impossível fazer gol no Corinthians, eu falei que seria difícil.
É claro, eu sei, eu conheço. Os caras acham que eu sou bom. Só na manga pra usar. Então, e eu fui ridicularizado. Eu digo, o Corinthians tem, na teoria hoje, uma defesa que não é tão sólida quanto essa. Acho que é o pior setor do time hoje. É o pior, disparado. O Carille trabalha bem. E fiquei assustado até pela presença do Avelar. Né? Fiquei assustado de ler que ele não quer zagueiro. Fiquei assustado. Mas tudo bem, é uma opção dele, ele confia na recuperação dos jogadores. Ele até falou, né? O Balbuena naquela época não era confiável, né? Para a imprensa, e ele recuperou, enfim, ok. O Léo Santos é muito bom. O Corinthians não terá um sistema sólido defensivo, eu acho. No setor defensivo. Mas tem 2 volantes ou 3 que marcam muito. Agora o Corinthians terá um time competitivo. E agora, no sistema ofensivo, ganha o reforço desse cara aí, porque chegou em São Paulo hoje o argentino Mauro Bozelli. Imagens. Vamos ver se a gente acha o André lá. Tá vendo? Eu vi que passou um careca ali atrás. Eu vi o careca ali atrás, acho que era ele. Era ele mesmo. Era o André. Não pode ser. Não é porque eu não fui internado ainda. Ele veio do México, numa belíssima de uma classe executiva. E já está em São Paulo, vai realizar exames médicos. Inclusive, a gente tem última temporada, um comparativo... 9 gols e 3 assistências em 22 jogos. Tá bom, né? E pra gente entender melhor, Copa do México. A gente tem aí os últimos centroavantes de verdade, esquece os desse ano que passaram, o ano passado, que é tudo de mentira. A média de gols da carreira desses jogadores. Média de gols de Mauro Bozelli, 0,45 na carreira. Média de gols do Love, 0,51 na carreira. Do Paulo Guerreiro, 0,39. Do Jô, 0,34. A carreira do Mauro Bozelli só perde em termos de média de gols, hein? Que fique claro. Só perde para o Wagner Love. E são jogadores com a faixa etária parecida ao Jô. Só que é o seguinte, jovem. Ele mete gol, cara. Ele pode ter a média que for. Para ele chegar no chulé do Guerreiro ou no chulé do Jô, que já fizeram pelo Corinthians... Próprio Wagner Love, cara. Não, eu sei, mas ele não vai... Então, eu sei. Eu só estou falando assim, não adianta você chegar e dar a média... Ele é melhor que os caras. Não, mas é um centroavante de bom nível. Ok. Isso eu concordo, que ele é um centroavante de bom nível. Eu já disse aqui lá atrás, eu não teria ido lá buscá-lo. Porque com 33 anos, o Corinthians... vai gastar uma balinha pra ter esse cara. Pênalti, bem pra caramba. Nossa, então, vai gastar uma bala razoável. Eu teria ido em algo mais seguro. Eu acho, o Vitor até discorda que ele falou ontem, eu acho que é uma semi-aposta. Eu acho, porque esses caras chegam, o estrangeiro quando vem já nessa idade, e tipo assim, vou lá ver o que acontece. Fim de carreira. Ele não vem, eu imagino, claro, generalizando, né? Tomara que ele me desminta. A carreira dele. Não é. Então, assim, tomara que ele me desminta. E eu quero muito, acreditem em mim, eu quero muito que ele me desminta. Mas, tanto que, e só vou te dar um exemplo, ele deu uma entrevista hoje, a gente vai mostrar? Não. Ele falou alguma coisinha hoje na chegada. Ele falou o seguinte, é uma honra. Ele tava lá? É uma honra chegar no... Ele gravou? Não, eu li. Ele tava assim com o Eu li. Ele falou assim, ó, é uma honra chegar num time grande como o Corinthians, que já teve grandes jogadores como Tevez, Mascherano. São as referências que ele tem. Olha as referências que ele tem. Caras que passaram e foram embora. Não, o Tevez... Não, eu sei, mas são argentinos, e compatriotas dele. Então assim... gente, a mentalidade... Sabe por quê? Eu não estou, sabe, massacrando o cara, não é isso. É porque isso é natural do ser humano. Se alguém chegar pra mim e falar, pô, André, tem uma oportunidade aqui pra você, vai ter o Sports Interactive em Atlanta, lá na sede do seu Turner. Porra, vai lá, cara. Se não der certo, você volta. Você vai. Isso é natural pra um cara que vai pra uma semi-aposta. Por isso, eu torço pra que dê certo. Eu não teria ido lá buscar uma semi-aposta. Por que ele não falou do De Federico na chegada? Aí não falou, né? Falou do Tevez. Não, tem um monte pra falar. Então como é que é aquele zagueiro ruim? O Seba foi injustiçado. Se aposentou e virou comentarista. Ele não era ruim, não. Não, é que ele sofreu com muita lesão. Agora, além da... Chegou com o negócio de novo Messi. O que eu me lembro, a maior atuação do De Federico foi no Flamengo e Corinthians em 2009. Aquele lá do... O de Campinas. Só ele queria jogar. Só ele. Ninguém avisou nada pra ele. Ele entrou, mano. E o goleiro? Até hoje, meu coração dispara quando eu vejo ele driblando. Aí o Bruno saiu do pé dele. Eu falei, Jesus, Maria José, pênalti. Aí o Bruno tirou a mão na hora. Jogadores olhando e falaram, Flamengo, você tá correndo pra quê, né? Me lembrou Tuta na Itália. Agora é o seguinte, a gente ouviu aí Fábio Carille na sua volta, a gente ouviu o Andrés falando sobre reforços, a gente viu o Mauro Bozelli, mas tem mais mudanças no Corinthians. O Corinthians vem num processo de troca
troca não só do treinador, não só de alguns jogadores, mas também do executivo de futebol. Depois de 11 anos entre atleta, né, e dirigente, o Alessandro foi demitido do Corinthians. Ele chegou em 2008 para jogar a Série B. Foram 12 conquistas, contando a Série B, até o último Paulistão. Algumas delas ele levantou. Sim, as mais importantes, Libertadores e Mundial. E ele foi desligado do cargo de executivo. Ele ocupava o cargo desde 2014, quando ele se aposentou. Era o Andrés o presidente? Não, em 2014 era o Dr. Mário Gobi. E 2 ex-jogadores do Corinthians assumem o cargo, a gente vai explicar um pouco. Aí sim eu fui surpreendido. Emerson Sheik e o Wilson, zagueiro que é os 30... Quem? O Wilson ex-zagueiro. O Wilson tem 30 no Corinthians, anos, o Wilson? apenas 30 anos, se aposentou em dezembro, acabou o contrato com o Corinthians. E o presidente do clube, o André Sanches, e o Duílio Monteiro Alves, o diretor de futebol, falaram sobre a troca do executivo. Põe aí. O Alessandro foi uma pessoa importantíssima aqui como jogador, foi tão importante como jogador como dirigente. Agora, está 12 anos no clube, precisa oxigenar para ele, oxigenar para nós, foi de comum acordo, não teve problema nenhum, não terá problema nenhum, está as portas abertas para ele no futuro, e ele tem que seguir a vida, ele está hoje numa profissão que não é mais de jogador de futebol. O Emerson, você colocou, né, pela história que tem também, pelo tudo que já fez aqui pelo Corinthians e por a gente identificar que pode ser uma pessoa para fazer essa ligação entre atleta, diretoria, comissão, que tem esse perfil. E o Wilson também, é perfil da pessoa, é um cara diferenciado, é um cara inteligente, é um cara que a gente acredita que nos ajudou muito aí no dia a dia nesses últimos anos e que a gente acredita que é o cara que tem a experiência para isso e que pode entregar o que a gente procura. Tá aí, palavras do Andrés e do Duílio. Quero saber o que é que mais surpreende a saída do Alessandro nesse instante ou os 2 nomes indicados aí para o Corinthians para suprir. Mas ele surpreende muito mais. Muito, né? Porque o que o Andrés fala tem uma certa, né? Você chega lá, já tem bastante tempo. Chega uma hora que fecha o ciclo. Né? Você já fez o que você tinha para fazer. Então vocês... Por que ele voltou? Vocês, exatamente, vocês, da imprensa, precisam chegar no acordo. Por que o Andrés voltou, então? Não, mas é uma outra história. Não é uma outra história, não. Já passou, já encerrou o ciclo dele, ele está voltando. Vocês chegaram no acordo. Mas ele ficou quanto tempo fora? Nem um segundo. Nem um dia, nem um minuto, nem ficou. Não sei. Nem lá de Brasília ele tá. Não sei. Mas ele nem saiu, foi fazer outras coisas, foi pra seleção brasileira. Foi chefe de delegação da seleção brasileira. Tomou uma perna de anão lá, mas... E eu garanto pra vocês da imprensa que ele continuou dando pitaco. Tudo bem, não tenho dúvida disso. Mas assim, ok, quando o cara... Porque assim, eu acho que nem tudo que vem da Europa é o grande exemplo. Eu acho, por exemplo, que é uma maluquice o cara ficar 30 anos no clube. Aquele que ficou no Arsenal não existe, que lá não existe. O Arsenal, então, pior, porque não dava resultado. O outro ainda dava. Ganhou a porra toda. Mas também chegou uma hora que já deu, né? A segunda metade não, o Arsenal, né? A primeira metade ele deu, foi tricampeão, campeão invicto. Não adianta insistir só porque... Mas eu acho que aí tem outras coisas. Exemplo, a Alemanha vai mudar, que é uma seleção que tradicionalmente tem aí... O Catotinha dançou? Ele vai rodar daqui a pouco. Mas enfim, isso é uma outra história. Na hora que eu vi o nome de Emerson Sheik como o cara de fazer, eu falei, rapaz... Mas ele tinha dito que ia continuar no Corinthians, né? Mas eu achei que ele fosse aprender com quem já estava lá para ser preparado para o futuro. Não tira quem está lá há uma década e dá o cargo para 2 caras que nunca fizeram isso. Vocês sabem que quando eu tenho que falar, eu falo. Eu queria dar parabéns ao Andrés, cara. Parabéns. O Andrés copiou um co-irmão. Fez ação entre amigos. Como assim? Parabéns. O São Paulo fez no ano passado, o Corinthians está fazendo esse ano. Parabéns. Ação entre amigos. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Não tem. Tem tudo a ver. Não tem. São Paulo fez uma ação. O São Paulo foi pegar o Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano. E o poderoso Wilson... Pô, tava onde? Na minha casa? Não é ídolo. Não, tô falando de ídolo. Não. O São Paulo utilizou um recurso que é botar ídolo para blindar a diretoria. Ricardo Rocha foi ídolo aonde? O Ricardo foi. Aonde Ricardo Rocha foi ídolo? Ídolo é demais. O Sheik então. O Sheik é um semi-ídolo. O Wilson tá 2 anos no Corinthians sem jogar bola. Em 2 anos ele fez 19 jogos. Aí o cara chega... Ídolo aonde? Não, 3 não. 3 anos. 3 anos. Pô. O Wilson, pelo que eu entendi, e aqui o Zupac pode me ajudar, o Wilson, pelo que eu entendi, foi detectado nele uma capacidade, né, de... Tá bom. Isso é verdade. Exatamente. O Wilson é um cara que... o nome. Nunca jogou nada no Corinthians, mas pelo todo o tempo que ele ficou lá, os 3 anos de contrato, as pessoas sempre viram o Wilson com um caráter acima da média
e um cara muito bom para se relacionar. Inclusive... Então ele já exercia a função antes? Em 2016, vocês se lembram que informalmente, talvez. O Cássio foi pro buraco em 2016, estava muito mal, acima do peso, perdeu a vaga, estava numa vida um pouco exagerada. Tá. O Wilson foi o responsável por endireitar o Cássio. Ele se aproximou muito do Cássio, aconselhou o Cássio, até levou o Cássio para a igreja, aquela coisa toda. O Cássio deu uma reviravolta na carreira e o Wilson passou a ser olhado de outra forma no clube. Então, eu não sei se ele tem capacidade de ser um executivo de futebol. Agora uma pergunta, por que humanamente, os dois? Então, isso me incomoda. Os dois. Eu acho ok. Tudo que o Zupac falou aqui... Justificativa o Wilson vai ser mais o gerente e o Sheik vai cuidar da relação com os jogadores, porque ele entende mais a boleirada e a boleirada respeita o Sheik. Aí eu acho que enrola. Eu acho que ou um ou outro, ok. Eu também. Agora, trazer os dois por um cargo... Até porque, Vessi, você já tem o Duílio. Você tem o Duílio, são três tem o pessoas. Wilson, tem o Sheik, porque eu vou te dizer... Na boleirada, ontem, eu saí pra tomar um gorozinho, né? Primeira do ano. Não convidou? Não, só saí com os amigos. Obrigado. Aí, você vai lá. Sabe qual foi o papo? O Duílio tem lá o negócio dele. O Wilson vai ser o cara que vai trabalhar. O Sheik vai fazer churrasco. É isso. A imagem é essa. É isso. Então vamos aguardar, porque dois é complicado. A gente vai para o primeiro carro. A gente vai para o primeiro intervalo do programa. Só deixar bem claro que o Corinthians perde o Alessandro, que é um cara acima da média, um cara corretíssimo num futebol tão sujo que ele tive nas entrelinhas. Boa sorte para o Alessandro. Ô, Santos, olha o Alessandro na pista aí. Dá pra ligar, hein? Intervalo rápido de placa, volta já com muitos assuntos. Ó, na volta daqui, hein? São Paulo com o seu pacotão de reforços e Thiago Volpe falando sobre o Rogério Ceni. Aguarda, é o novo Rogério. Aguarda. Não é assim. Ele é um cara bem discreto. Eu não acho que ele né? vai querer vir meter a boca, não. Não quero que ele meta a boca. Eu quero que ele dê entrevista. Não. O Sheik ia ser do caralho. O Sheik sabe o que aconteceu, né? Na primeira vez. Imagina. Porque Dani, o empresário dele era o... Mas O hoje de empresário manhã não, ia uma assessor. pessoa lá para Assessor barra segurança, barra... os azulejos, tudo certo. Babá, puxa-saco. Por isso que deve estar aberto. Eu tô aqui na TV, saindo daqui eu já dou uma olhada, tá bom? Obrigado. E aí brecou nele. Eu tinha tudo acertado. Que bom você chegou. E eu conversando com ele direto. Porque a nossa amiga de Paris fez um... E eu tava conversando com ele direto. E acertei com ele. Aí ele falou, só pra não ficar chato, dá um toque lá no... Ele ficou putinho, porque eu tava falando direto. Velho, quer saber do Mas era negócio? você, né? Se fosse outro. Quer saber do negócio? Vai tomar no meio do teu... Opa. Aqui eu falo a linguagem do povo. Quem está no nosso YouTube, também acho. aqui é a linguagem do povo. E eu sou a favor também. Do povo. Tô saindo da TV, meio-dia. Vai me ligar logo depois, não tem problema não, tá bom? Obrigado. É só do intervalo aqui, a gente resolve um monte de coisa, viu? Quem tá nos YouTubes aí. Mas Vitor Sérgio é o único que fica aí no Book aí, mas também tá no Facebooks. Book é o Batux. Book é o Batux. Tu tá batendo aí? Cara, eu realmente não entendi pra que dois. Ação entre amigos, cara. É ação entre amigos, igual o São Paulo. O Andrés deu um ano de contrato com o Sheik com 40 anos pra jogar e agora deu cargo. Então, ação entre amigos. Mas o salário que foi dito é que o salário dele era simbólico. Era 100 e pouco, 150. É simbólico, 150 mil, tá bom pra você? Simbólico o salário. Pro Sheik saiu que ele paga na padaria. Mas pô, peraí, pô. Quanto você vai ganhar agora? No mínimo deve ser isso aí. Deve continuar. Será que manteve o contrato? Deve manter o contrato. Mais ou menos um contrato. Eu acho. Duvido. É difícil, cara. Tem gente perguntando na live se você tá treinando o código Morse. Que isso? Código Morse? Aí Não tenho essa... Ele tem essa mania. Facilidade, não. Ele tem essa mania de ficar com... aqui sobre a Mania piscina. boa é a sua. Tá tudo Mania certo. bonita é a sua. Certo tá você. Tá bom.
rompedor de cuenca. Um abraço para Laurici Calero, grande figura. São Paulo tem verdadeiro bandário. Estamos de volta com o De Placa ao vivo na sua televisão e também no YouTube do Esporte Interativo. E o nosso assunto agora é o São Paulo Futebol Clube. Assim como o Corinthians, São Paulo ontem se reapresentou. São Paulo que apresentou os seus novos jogadores. Só rápido. No pique. Porque eu fui cobrado ontem. Eu vou deixar bem claro o que eu disse ontem, eu repeti. A contratação do Williams, volante, que veio do Vitória, ela é muito esquisita. Muito esquisita. Para deixar bem claro o que eu falei ontem aqui. Não entendi, eu e boa parte do Estado de São Paulo, por que o Williams veio para o São Paulo. Não entendi. O William Farias... não quero saber se é o William. Devolve meu papel. O William Farias que foi contratado, porém não apresentado, diferentemente do Thiago Volpe, ex-capitão do Querétaro, homenageado pelo Querétaro quando foi desligado, emprestado ao São Paulo, 28 anos de idade, e ele chegou, se apresentou e falou sobre o quê? O que todo São Paulo tem que responder. A sombra do Rogério Ceni. Fala, Volpe. Bom, a pressão ela vai muito do que a gente pode pensar, né? É lógico que existe uma certa pressão por tudo que o Rogério representou, só que eu acho que a partir de agora a gente não tem que encarar isso como uma pressão, a gente tem que encarar como uma grande oportunidade, como uma oportunidade muito, muito linda de poder fazer história também. E entender que igual ao Rogério não vai existir. Igual ao Rogério não vai existir, isso é fato. Mas a pergunta é essa. Todo goleiro que chega no São Paulo vai ter essa pressão? Gente, mas isso pode atrapalhar? O Rogério já parou há quanto tempo, gente? Chega disso aí, ó. Eu acho que era natural você ter um problema para repor. Acho que está demorando muito. Muito. Está demorando muito. Porque as escolhas foram por exemplo, fazendo um correlato, apesar de ser em outra função, até hoje o United está tendo problema para substituir o Ferguson. Teve. Então, mas pegou o David Moyes, demitido, o Van Gaal, o Mourinho. Então, eu acho algo parecido. Mas é uma função que o cara faz muita coisa, né? A de técnico. É mais difícil substituir. Goleiro, você vai lá e pega. Ô, André. Né? Então, o Palmeiras demorou mas eu acho que um ano e meio e resolveu. O São Paulo demora muito, inclusive porque o torcedor tem menos paciência com os goleiros do que... André, mas o São Paulo cometeu um erro gravíssimo. O cara já entra arriscado quantos foram contratados? Que não foram titulares absolutos. A passagem foi o Denis, que era o reserva. Sim, o Renan Ribeiro. Aí veio o Renan Ribeiro, que já estava lá. Mas contratou do Botafogo. Era o melhor deles. Sidão. O Renan Ribeiro. Aí Sidão e Jean. Qual desses chegou que o técnico virou e falou, tá aqui, você é o meu goleiro do ano. Mas aí foi o erro, André. Então, mas aí o cara já entra pro jogo, sabendo que se ele falhar, ele vai cair. André, mas a questão aí, acho que a questão aí é de percepção, porque o Sidão, quando foi contratado, tinha feito um ótimo campeonato brasileiro. O Jean, quando foi contratado, tinha feito um ótimo ano. Vitor, presta atenção. E por que não deram moral pra eles? O São Paulo tem o exemplo do lado, do muro, é só pular o muro. O Palmeiras, quando o Marcos parou, o Palmeiras tentou 4, 5 goleiros e todos não conseguiram segurar a onda. O que o Palmeiras fez? Foi buscar o macaco velho. Foi buscar o Fernando Praz, que chegou e acabou com o problema. São Paulo tinha que ter feito a mesma coisa. Por isso, o Rogério parou, vai buscar um cara rodado. Por isso, velho. São Paulo não foi buscar. Buscou agora. Não. A gente não viu ele rodar. Não. Uma rodada de idade, o Sidão também mas era fraco. O perfil que o seu Ricardo Martins está aqui falando não é o Volpe. Não é mesmo. E eu concordo em gênero, número e grau. Não é mesmo. Para ir buscar... Eu debati isso com o senhor, com aquele rapaz que usa peruca e com aquele outro que tirou a peruca. Com os três. E os três falando, chega agora para resolver. Não é assim. Se chegar e resolver, ótimo. Parabéns. Mas o perfil é semi-aposta também. Talvez até mais. É aposta. Perfeito. É aposta. E, o goleiro... Atenção, só para que todo mundo entenda. O goleiro que o perfil que o Ricardo Martins está falando, que o VS... E se eu estiver errado, eles me corrijam. Diego Alves, Fernando Praz, Grohe, Vitor, Fábio... O Thiago Jailson, você podia apostar. O Thiago... Jailson. Por que o Jailson podia? Por que o Jailson podia e o Volpe não? Porque o Jailson, nós vimos jogar 2 anos em alto nível. Não, mas quando o Palmeiras contratou, não. Esse menino que tá aí, jogou no Figueirense aqui no Brasil, não foi isso? O Thiago Volpe... Jogou aonde aqui no Brasil? É do nível do Everton. Jogou aonde aqui no Brasil? No Figueirense. E ele tá jogando
Agora no São Paulo. Não, ele pode ser... Quem viu ele jogar no Querétaro? Não, ninguém. São Paulo. Não, ninguém. Não viu nada? Não viu nada? Não foi nego lá pra ver ele jogar. Peraí. Mas não precisa ir pra ver ele jogar. Você foi pra Manchester ver quantos jogos do Manchester? Mas passa toda hora. O mexicano não passa em lugar nenhum. Quem quer ver, assiste. Aonde? Os times têm todos os jogos. Mas peraí. Quem quiser assistir todo dia o campeonato paquistanês, se tiver dinheiro pra comprar o sócio, clube sem monitoramento, gente. Tá bom. Peraí. Vocês falarem que o Everton é do mesmo nível do Thiago Volpe. Desculpa, com todo respeito, você não tem visto o Thiago Volpe jogar de uma maneira constante. Você não tem visto. O que você viu em 2014. Enfim, então, gente, e eu digo, o fato de ele ser um goleiro titular de uma liga muito próxima com a do Brasil, que é a Liga Mexicana, capitão do time o tempo inteiro, tudo isso é uma consolidação. Mas você viu em 14 e o resto é dedução. O ponto aí, Zupac, é o seguinte, é que a gente está avaliando o Volpe por boas temporadas que ele fez no México. Ok. Boas temporadas que também os que chegaram tinham. Tinham. O Sidão tinha feito um campeonato do Botafogo de fazer diferença na classificação do Botafogo. O Ceni ligou para contratar ele. O Jean tinha feito um ano no Bahia espetacular. De ganhar a Copa do Nordeste, fazendo milagre, de segurar o Bahia no Brasileirão. Mas por isso então, que ele achou boa. O que eu tô querendo... Então, é isso que eu tô querendo dizer. Talvez é um pouco do que o André falou e que talvez agora o São Paulo faça. Talvez o Jardine chegue. Não sei se o Jardine que tem essa cancha para fazer, mas chegar e falar assim, ó, o Volpe pode tomar 400 frangos, ele é o meu titular. Faltou isso. Faltou isso. Se tem caixa eu acho que o Jean começa o ano como titular. Então, mas eu acho que ele vai preparar. O Jean começa como titular. Aí é o mesmo carrossel. Exatamente. É a mesma cerâmica. O cara não é bom pra caramba que você tá falando? Eu acho que como é que o Jean vai começar como titular? Olha só, só pra encerrar, hein? Essa informação que você traz é uma informação importantíssima. O Querétaro fez uma homenagem ao Thiago Volpe na saída dele. Capitão do time e tal. Não é o caso do Thiago, mas não é todo mundo que sai homenageado porque os caras estão tristes, tá? É verdade. Tem muito cara que sai homenageado porque fala, graças a Deus, tá aqui, ó, uma placa pra você. Agora eu vou chamar o Pablo. Tem aquele funcionário, né, que você demite, que você fala, mas eu te dou uma carta de recomendação, tá aqui, querido, vai. Tem jogador aqui, campeão brasileiro, que se for, ainda leva embalado pra presente no aeroporto. E não precisa voltar nunca mais. É o seguinte, o André só cometeu um erro aí, né? O Diego Alves, que chegou ao Flamengo, chegou como um grande goleiro, chegou para jogar Copa do Mundo, pegador de pênalti. Ele não é melhor do que o Muralha. Então vamos devagar. Vamos devagar. O Ricardinho, vamos devagar. Além dessas muitas bobagens que ele falou, esses dias ele falou aí que, mas o Pablo, que o São Paulo contratou, só fez uma temporada boa. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso aí. Epa. Então vai. Acho sim que estou no melhor momento da minha carreira. Estou muito feliz por estar vestindo a camisa do São Paulo. Sei das responsabilidades que terei. Espero ajudar meus companheiros da melhor maneira, que nem o Thiago disse. É ajudar, é fazer história. E é isso que eu penso em fazer com essa camisa. Eu já fiz algumas grandes temporadas. Fiz uma grande temporada no Japão, no Figueirense com o Thiago. A gente subiu o Figueirense para a primeira divisão em 2013. Depois eu retornei da Espanha e mantivemos o time na primeira divisão. Fui para o Japão, fiz um grande ano lá em 2015, voltei em 2016, Paulo Autuori era nosso treinador no Atlético, fiz um grande ano. Em 2017 tive um problema pessoal bem importante na minha vida, hoje tudo resolvido. E o ano 2018 com certeza foi o ano mais brilhante da minha carreira e eu trabalho e almejo coisas grandes, então espero que isso sempre esteja em evolução até o fim da minha carreira. Aí, ele fez, chupem todos. Fez aí, boas temporadas. Então, ele ter feito boas temporadas, nem todas que ele falou ali Tirando 17, que eu respeito, a minha familiar, as outras eu confesso. Nem todas que ele falou ali eu tenho memória, ou eu vi, as do Japão. Você viu do Japão? O Atlético Paranaense. Eu acho que ele fez jogou boas, de lateral direito. Agora, temporada para valer 7 milhões de euros, ele tem absurdo, cara. Sim. E mesmo assim questionável, porque se você analisar, ele fez 18 gols no ano. Sim. O São Paulo contratou ele para fazer 18 gols. Quantos gols teve Diego artilheiro do São Paulo quase isso. Não, desse ano? Então, esse é um ponto. A gente tem, por exemplo, um jogador que é muito inferior ao Pablo
e que fez 32 gols no ano, que é o Henrique Dourado. 32. Ele fez 18. Então, tipo assim, o São Paulo ele tem que entender o que ele está comprando. Se ele está querendo comprar um jogador... Então, ele tá trazendo um cara a 7 milhões de euros que fez 2 gols a mais que o... Mas que o Diego Souza ficou fora vários jogos também. Será que está trazendo o Pablo só por número de gols ou pelo que ele pode oferecer ao time? É o seguinte, as pessoas têm que lembrar também... É que o Pablo pode jogar de centroavante, pode jogar aberto. Não, e ele pode jogar, onde jogou muito tempo de lateral direito. Nesse time do Figueirense que ele jogou com o Volpi aí, ele jogou muitas vezes de lateral direito. O cara é versátil. Eu acho o seguinte... Quando o Cafu era ponta e lateral, você achava lindo. Você quer comparar o Pablo com o Cafu? Não quero comparar nada. Só tô te lembrando. André, vambora. Só tô te lembrando. Que me lembrando, cara. Só tô te lembrando. Eu sei que ser preso. Você quer analisar Pablo com o Cafu? Eu ia falar um monte de coisa. Não vou falar mais nada. Eu chegaria na delegacia, Maranhão. Doutor, desde primeiro... Se for pra aprender, o pessoal arruma alguma coisa fácil. Pessoal, pra aprender, o pessoal arruma... Doutor, deixa eu te explicar um negócio. Eu gostaria que o senhor autuasse, meu amigo, que o senhor detivesse meu amigo Gustavo Zilpa. Mas por quê? Ele acabou de comparar o Pablo com o Cafu. Ele é 171, doutor. Doutor, 171. Mas olha só. Não, mas só pra colocar, o caso do Pablo é um caso claro, que o pessoal fala muito dos departamentos de análise, que são importantíssimos, e que você tem que ver a influência do departamento de análise e a capacidade que eles têm de convencer o dirigente. Porque o Pablo, ele poderia, pelo que ele fez, até por essa trajetória que ele contou aí, ter sido comprado por muito menos. Lá atrás? Lá atrás. Sim. Porque ele já jogava aberto bem. Sim. Não estou falando ótimo, não. Igual ele jogava aberto bem. Ele já mostrava a capacidade de jogar dentro da área. Então você poderia chegar e falar assim, beleza, eu vou pegar esse... investir ou apostar como o Atlético fez. Agora o São Paulo está pagando por ele 7 milhões de euros. Mas eu já achava o Pablo bom jogador antes de 2018. Mas sabe qual que é o detalhe? Esse ano ele foi o melhor. E agora você está pagando 7 milhões de euros. Eu acho que o detalhe aí, foi um pouquinho do que eu falei ontem, é que o São Paulo hoje vive uma realidade que ela é comparada, mais ou menos, a Palmeiras e Flamengo. O dinheiro São Paulo... O São Paulo vendeu bem demais no ano passado. Então, quando você tem dinheiro e precisa de alguma coisa, e aí você, telespectador, telespec, se coloque na situação. Você vai no shopping, você tem dinheiro, o sorvete está R$12. Você sabe que você pode comprar esse sorvete por 9, mas você tem os 12 e está bem... Você vai falar, pô, sair daqui para ir lá na padaria, para ir lá no mercado, vou comprar por 12. Assim que funciona. Assim quando cai o 13º e você vai pro shopping, sabe? Aí você fala, ih, tô rico. Eu tô sem tomar sorvete, tem 6 meses. Mas, não. O cara vai sair de férias para rodar o mundo, sair de férias sexta-feira que vem. Sorveteria toda, rapaz. Quer que dê o roteiro das férias? É o seguinte, daqui a pouco, vocês da imprensa vão querer me convencer que o Paulo tem que ser o camisa 9 da seleção. Daqui a pouco vamos chegar nisso. 7 milhões de euros. Joga bem pro lado. Olha lá, o GC vai lá longe comprar por 9. Os caras tá... Porque vocês eu vou te prender. O Vitor Sérgio falou aqui que ele pode jogar pelo lado. O Zupac comparou ele com o Cafu. Daqui a pouco, nós vamos ter o Pablo como 9 da seleção. Não precisa mais do Firmino, não vai precisar mais do Richard. Ô, Neymar, Neymar, cuidado, hein? O Pablo tá chegando aí. Acho que ele não entendeu o que eu falei. Mas não vai ser a primeira vez. Seja bem-vindo. Bem-vindo à nossa rotina. Agora, o André citou aí que o São Paulo tá pagando 12 conto, né? Assim como o Palmeiras e assim como o Flamengo, né? Flamengo, que segue interessado em grandes jogadores do futebol brasileiro, né? O Vitor Sérgio até escreveu isso no Twitter, como o Flamengo tem ido contratar, ou tentado contratar, protagonistas das últimas temporadas do futebol brasileiro. Um deles é o Giorgio de Arrascaeta, uruguaio do Cruzeiro, muito bom jogador. O Flamengo procurou o empresário do Arrascaeta, 10 milhões de euros na mão do empresário para ele levar para o Cruzeiro, essa é a proposta, e o Cruzeiro não quis vender. Mais do que não querer vender, o Cruzeiro ficou pistola com a postura, não do Flamengo, mas a postura do empresário e do jogador, porque o Arrascaeta não foi treinar, sumiu com o empresário, não se apresentou na hora marcada. E o diretor de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, soltou o verbo, como diria Mauro Betti. O Flamengo simplesmente triplicou o salário do atleta, segundo o procurador. Segundo o procurador, a proposta salarial são 3 vezes mais do que ele ganha no Cruzeiro. E isso, com certeza, balança a cabeça do atleta. O Cruzeiro tem comando. Ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do Cruzeiro sem que o Cruzeiro não tenha interesse pela proposta. Nós estamos aqui para ganhar títulos.
Nós não estamos aqui para ser banco, vender jogador e ganhar dinheiro, não. A gente não pode aceitar que o jogador venha trazendo proposta de outro clube e ele diretamente pega o atleta, leva embora e não deixa o atleta apresentar aqui. E é a segunda vez que ele faz isso. Principalmente esses procuradores que só tem um jogador. O cara não trabalha, fica em casa e vive do jogador. Rapaz. Acabou com o procurador da Arrascaeta. E aí, mas fica ruim pra quem? Pro Arrascaeta. Porque se não vende, quem fica mal com a torcida é o Arrascaeta. Mas vai entrar em campo vai ser xingado. Mas ele tem responsabilidade, né? Mas olha isso só, dura até fazer o cara, quando se recusa a se reapresentar, eu acho que é a pior... sabe, tipo não ir lá receber o prêmio, aplaudir o cara que vai receber o prêmio, que você sabe que é campeão, que aconteceu no ano passado. É o tipo de coisa que demonstra uma falta Já mete uma multa, André, bem pesado. Eu tenho contrato e eu vou lá, e até para poder chegar lá e explicar e falar, olha só, cara, eu quero ir embora. Eu quero comprar um sorvete. Eu quero comprar um sorvete de R$30. É isso. Então, assim, diretor, deixa eu te explicar um negócio, querido. Não sei quanto o senhor ganha, mas se alguém te oferecer 3 vezes mais... Você vai pensar com muita calma e provavelmente você vai. Então, mas para conversar, aí ele cria um clima. É que nem o outro aí que apareceu, que deu a confusão da passagem, que comprou a passagem pro dia 3. Isso é um migué. Isso é horroroso. Mas o caso do Delis era salário atrasado. Mas enfim. Mas uma questão aí é o seguinte. Ontem eu até tuitei sobre isso, fiz um vídeo sobre isso. O Flamengo, a nova diretoria do Flamengo, ela se elegeu dizendo... A diretoria anterior era incompetente para ser campeã. Basicamente foi isso. Votem em mim, porque nós sabemos fazer o Flamengo ser campeão. A diretoria anterior não sabe. Ponto. Ela ganhou fazendo isso. Logo, ela não tem tempo. Ela não tem tempo. Ela tem que ganhar agora. Ela tem que ganhar, assim, o Brasileiro, ou a Libertadores, ou a Copa do Brasil. Mas tudo bem. Mas ok, ela tem que ganhar neste ano. Cariocão não vale. Cariocão nem pensar. Cariocão nem pensar. Então o que acontece? Ela tem que ganhar este ano. Então mudou o perfil do jogador. O Flamengo quer contratar jogador que está jogando bem no Brasil. Agora. Jogador que não vai precisar de adaptação. Porque os jogadores que o Flamengo foi buscar, o Flamengo pagou uma bala no Everton Ribeiro. Demorou pra caramba. O 2017 do Everton Ribeiro começou bem, depois foi péssimo. Foi jogar bem em 18. O Vitinho foi contratado agora, fez um ano péssimo. O Uribe não conseguiu jogar. O Uribe também. Moreno. Então você vê, o Cueja, que hoje é ídolo do time, no primeiro ano não foi bem. Então o Flamengo não quer tempo de adaptação. Ele quer trazer quem está jogando bem agora para o cara começar para ganhar agora. E aí isso, você tem que ir buscar concorrente. É no concorrente direto. Aí falou lá no Felipe Melo, o Palmeiras não vai vender o Felipe Melo para um concorrente direto. O Cruzeiro não quer um concorrente. Por que concorrente? Porque, em tese, eles vão brigar pelo título brasileiro, em tese, eles vão disputar, estão na Libertadores. Só que aí tem um ponto. Isso, você gera esse problema dessa relação com outro clube, e fica mais caro. Porque você tirar um cara é muito mais caro. Você traz o Arrascaeta, por exemplo, só que é um cara vencedor. O Arrascaeta campeão. Não foi treinar de novo. Treino rolando agora, não foi. O Arrascaeta é bicampeão da Copa do Brasil. Campeão mineiro. Nós falamos aqui, campeão mineiro. Esse é um cara que já está no Brasil, já está acostumado, e outra. Joga demais. Mas esse cara... Ele é mais jogador hoje. Mas o Cruzeiro tá na dele. Esse cara, se eu tô querendo comprar, se eu sou o Flamengo... Com essa atitude dele, eu já penso 2 vezes. Mas o Flamengo tá sabendo tudo isso aí, Porque o que ele tá fazendo com o Cruzeiro hoje, ele vai fazer com o Flamengo amanhã. Pode ser. É coisa de moleque. Coisa de moleque. E não tá querendo botar a culpa só no empresário. O Arrascaeta é melhor hoje. E outra coisa. Do que o Diego e com o Everton Ribeiro, viu? Também acho. É mais jogador do que os dois. Mas então, mas isso daí também tem o seguinte. Não adianta o Cruzeiro vir para público e espernear. O Flamengo tá assediando... O processo oficialmente. Isso. Vai na FIFA e pede para dar uma multa. Mas quantas vezes o Cruzeiro já fez isso? Mas então, mas ninguém faz. Isso é do mas jogo. Ninguém faz. Sabe por que ninguém faz? Ninguém faz, não. Ninguém segue mas adiante. Mas nenhum clube faz. Porque quando o Manchester United foi assediar o Pogba lá na Juve, a Juve processou o United? Não, por quê? Porque ela sabe, uma hora eu vou vender. Vai fazer a mesma coisa. Uma hora eu vou vender. Mas o Itair Machado, vai fazer coisa, e também não vou processar, porque uma hora eu vou... Uma hora a Juve vai chegar, o United vai chegar onde eu quero pelo Pogba, eu vou vender como vendeu. Mas o Cruzeiro não reclamou do Flamengo, hein? O Itair Machado reclamou da postura do empresário e do jogador. Mas aqui é Flamengo, né? Não, mas o problema não é a proposta. O problema é ele não treinar. Mas o Zupac, tudo bem, mas se o Flamengo chegou direto ao atleta, o Flamengo tá errado.
Sim, mas é um modo operandi. Tudo bem, você só pode chegar direto no atleta nos últimos 6 meses. Então, tendo a liberação, ou tendo a liberação do clube. Então, mas você sabe... Mas aí tu já falou com o clube, mas aí, vai ter a liberação. É uma situação que eu acho que a lei, ela é muito... Ela é complicada. Ela é inconclusiva. Porque assim, não, a lei acho que é clara, mas ela é assim, porque olha só, vamos lá, eu quero comprar o Cássio, o Cássio, goleiro do Corinthians. Pô, o Cássio tá lá, tem contrato, diz a lei que eu vou primeiro no time, então eu vou lá. Corinthians, vocês aceitam negociar o Cássio? Aceitamos, vamos conversar. Antes de eu abrir a negociação... Você já foi no Cássio e deu... Para saber se ele quer. Tudo bem. Senão você está perdendo tempo. Mas o Corinthians liberou. Ok, o Cruzeiro não foi nem consultado. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, o fato de o Flamengo já ter o Everton Mas aí o cara Ribeiro pode vir e bem. falar assim, mas peraí, ele não acertou nada comigo. Ele só perguntou se ele... Tá, ele tem um contrato, ele rompe, paga a multa. Fica muito dúbio. O Flamengo paga a multa, Agora, então não precisa nem vocês acham que o fato de o Flamengo ter procurado o Arrascaeta, tendo o Everton Ribeiro jogando bem, é um sinal de que talvez o Diego não tenha mais aquela importância e pode estar abreviando o Diego Ribas? Então, o Diego Ribas, ele tem contrato só até o meio do ano. O Flamengo ofereceu um valor com redução salarial. Segundo a informação que eu tenho, o empresário do Diego falou que ele não aceita reduzir. E aí tá nesse impasse. O Zupac trouxe que ele tem uma proposta espetacular do Orlando City. Cara, a melhor coisa pro Diego, quem sou eu para dar conselho, mas vou dar. Senta lá com a nova diretoria do Flamengo, tá trazendo o Arrascaeta. O Diego não fez uma grande temporada. A proposta do Orlando é espetacular. Seguimos fazer um acordo aqui. Tem mais 6 meses, não tem aí? Vocês não me pagam mais, eu vou embora, elas por elas. Nem nada, é só você chegar, chegar e falar assim, ó. Não, tem 6. Me paga 3, eu vou embora. Não, 0-0. Ricardinho, aproveita que você está empolgado com o papel que ele tem mão. O que você tem do Bruno Henrique? O que você está rabiscando desde as 10 da manhã que você está escrevendo coisa aí? Então, eu fui atrás de algumas informações com relação ao Bruno Henrique no Flamengo. O negócio está muito adiantado. O Bruno Henrique mesmo trocar o Santos pelo Flamengo. E só para colocar, o Bruno Henrique se apresentou e está treinando. Você vê outra postura. Outra postura. Chegou lá, o Jorge Sampaoli queria muito contar com ele. Evidentemente que o Bruno Henrique não vai falar isso publicamente, mas ele quer ir embora. Até porque a proposta do Flamengo é maior, o Flamengo vai disputar a Libertadores da América. Então, os números que eu apurei. 25 milhões limpos para o Santos, de reais. Ok? Mais 5 milhões de reais para o Santos escolher jogadores que o Flamengo vai colocar numa listinha lá. William Arão, aqui não estou dizendo o que é, tá? William Arão, Diego, então o Santos pode escolher até 5 milhões. E o que o Santos quer agora, porque isso aqui está acertado, os 25 milhões e os 5 jogadores. O Santos ainda deve ao Wolfsburg, olha que bonito, da Alemanha, 1.500.000 euros. O que o Santos quer? Que o Flamengo pague a última prestação ao time alemão. Se isso realmente acontecer, algo em torno de 35 milhões vai sair o Bruno Henrique para o Flamengo. Se o Flamengo topar pagar o que o Santos ainda deve ao clube alemão, o negócio sai nas próximas horas. O Bruno Henrique deixa o Santos com destino ao Flamengo. Lembrando que o Bruno Henrique teve uma temporada de 17 espetacular, pouco jogou em 18, teve um problema no olho, no primeiro jogo da temporada e pouco jogou. Flamengo e Bruno Henrique já se acertaram. O Santos já sabe disso desde o começo da negociação. Só para colocar, muita gente até tem me perguntado, o pessoal fala, o Flamengo quer todo mundo. Logicamente, por esse aspecto do que eu falei aqui, dessa mudança de perfil dos objetivos, o Flamengo está abrindo várias frentes, porque ele sabe que é difícil você tirar um grande jogador de um outro clube brasileiro. Então, não quer dizer que o Flamengo vai contratar todo mundo. Talvez fechando com o Bruno Henrique, talvez ele desista do Arrascaeta. Pode ser, porque realmente não vai ter dinheiro para todo mundo. O Flamengo tem ali na casa de 100 milhões aprovado no orçamento para contratar. Aqui seriam 35. Então, já gastou... É porque tem a questão lá do parcelamento, né? Ele vai pagar o Rodrigo Caio parcelado, então... Enfim, acho que dá 2 milhões agora, 2 milhões de euros daria quase 10 de reais. Tá brincando de futebol, né? Então, o que acontece? O Flamengo tem... Mas só um ponto, porque ontem muita gente estava assim, o Flamengo vai voltar ao que era. Não, o Flamengo tem 100 milhões acertados no orçamento. Para gastar R$1 a mais do que esses 100 milhões, ele precisa ser aprovado no Conselho Deliberativo. Com um detalhe,
Até onde eu sei, o Flamengo é o único clube do Brasil... 100 milhões para contratação? Para contratação. Não tem nada a ver com salário. Não. 100 milhões para contratação. O dinheiro de folha, de folha corrente, são deve ter um outro orçamento aprovado para isso. Sim, né? não. Você tem que se encaixar nisso. Você tem um orçamento tem um orçamento de 100 milhões de contratação. Até onde eu sei, no Brasil, o Flamengo é o único clube em que, se o presidente aumentar a dívida, ele paga com o patrimônio dele. O que isso quer dizer? Se o Rodolfo Landim, quando sair, aumentou a dívida do Flamengo, o pessoal vai lá buscar, vai lá, me dá a tua casa que eu vou piorar. Isso está no estatuto do clube. Então, o Flamengo não pode gastar mais do que arrecada, porque senão o presidente vai perder o patrimônio dele. Só para ilustrar sobre o Bruno Henrique, em 2018 ele fez 32 jogos e marcou apenas 2 gols. O comparativo, 2017, foram 53 jogos e 18 gols. Então, anos bem diferentes. E Carequeixa, um título na carreira, campeão goiano 2015. O Bruno Henrique? É. Mas é bom jogador. Muito bom jogador. Não sei se vale tudo isso, mas é muito bom jogador. Ele ou Vitinho? Ele. Ou jogam os dois? Não, vão jogar os dois. Se tivesse que escolher um só... A intenção é botar o Bruno Henrique na direita e o Vitinho foi quase na esquerda 50% a mais. E o Everton Ribeiro passar para o meio. Nesse caso, o Diego já perderia espaço. E a Arrascaeta... Se vier a Arrascaeta, então, é isso que eu estou falando, mas é isso que eu estou dizendo. Eu não sei se chegando o Bruno Henrique vai continuar o interesse no Arrascaeta. E o centroavante, quem seria? Aí tá buscando o Gabigol ou o Uribe, vai ficar... Com o Abel jogou, né? Sabe o que deveria acontecer? O Flamengo acertar com o Messi e o Arrascaeta se ferrar. Não ir nem pro Flamengo e ficar mal no Cruzeiro. Vai ficar mal no Cruzeiro. Agora te vira, cara. E outro te vira. Chegar, viu, André? Aí sabe o que ele faz? Volta pra casa dele. O curioso é que, volta pro país dele. Nisso o Flamengo consegue, mesmo que não consiga contratar o Arrascaeta, o Flamengo gera uma instabilidade de relacionamento no Cruzeiro, num rival direto da temporada. Fala, agora você vira e você sai essa bomba aí. Por isso é que eu digo que se o Cruzeiro se sentiu agredido pela abordagem direta, eu acho que devia denunciar. Só que os clubes não fazem. Porque ele hoje está sendo assediado, amanhã ele vai assediar. E aí fica aquela coisa assim, Me prejudicou hoje foi você, amanhã sou eu, ninguém denuncia ninguém, a gente vai tocando a vida. A gente, aliás, ontem 41 graus em Santos, rapaz, mais quente que o Rio de Janeiro. Que eu vou falar de Santos e Rio. O Gabigol, o Gabigol, que ainda está em Santos, deve estar indo para a Itália nos próximos dias. Acho que vai lá. Ele tem que se representar dia 7. Então, só vai lá dar um abraço no pessoal lá e deve voltar direto pro Rio de Janeiro. Isso aí, a tendência é jogar no Flamengo. O Gabigol estava lá no Jogo das Estrelas. Bateu o papo lá? A gente chegou perguntando do almoço com o Marco Braz. Não foi almoço, não. Aliás, o senhor fez 12 perguntas seguidas. O senhor tem que deixar os outros perguntarem. Não, o cara parou na minha frente, começou, a gente vai perguntando. Tá certo. E aí depois, conversando com alguém do staff dele, ele falou, é oficial, ele não fica na Inter. Não fica. Oficial. Não fica na Inter, não tem vaga de estrangeiro. Ele quer a seleção brasileira também. Não sei o quê. Não fica na Inter. Ou é o futebol inglês, ou é o Flamengo. Mas o futebol inglês, o que teve de sondagem foi o Everton e foi o West Ham. Então, ele prefere... nesse momento, jogar num time que possa levá-lo à seleção brasileira de volta. E o que eu prefiro é ficar a madrugada acordado, porque às 2h40 da manhã tem A-Games aqui no Space. Sim, às 2h40 da madruga, A-Games para você com as principais novidades do mundo dos games. Muitos jogos, gameplay, hoje eu primeira vou pessoa. Hoje você vai, né? Vou, porque hoje é sexta-feira, né, irmão? Hoje sextou, né? Sextou. Trabalhou rápido, né? Voltamos, tem mais que placa pra você. Depois do intervalo, o Vasco em destaque. Voltamos já. Já que ele tá sentado no lugar do Alê, Contratar esses caras, no papel, ele fica melhor que o Palmeiras. O Flamengo é um time bem chato. O Corinthians vai ser um time chato para bater. Mas não sei quanto tempo vai demorar. Talvez demore uns 3, 4 meses. 5 meses, sei lá. Eu acho que se ele começar, como manda o bom figurino arrumando a cozinha... Eu acho que... Vamos ver. Eu não compraria season tickets, mas... Falar em season tickets, você viu, né?
É quase uma maluquice. Eu sou fã dele, adoro. Mas, inacreditavelmente, o Wizard joga melhor sem o Wall. Ganhou? Cara, ganhou as 3. Ele tá fora da temporada? Tá fora da temporada. Cirurgia no calcanhar. Tá batendo boca com o Stephen A. Smith lá pra caralho. E da temporada passada já foi isso, cara. Ele ficou 40 jogos fora e o Wizard jogou pra caralho, o Satoransky jogou pra caralho. E aí começa a temporada, o Satoransky 3 minutos, 5 minutos. E agora tá comendo a bola. Caralho. Ele joga demais, cara, mas... E o contrato dele, que entra agora, Super Max, 37 Olha lá, o tirando onda, olha lá. Meu time virou saco de pancada na NBA, não dá pra assistir mais. Chicago virou saco de pancada. Puta que pariu, como é ruim o time. Não, olha... Estamos de volta com o último bloco do De Placa desta sexta-feira. Falamos bastante de movimentações do mercado. Agora falaremos sobre o Vasco da Gama. Hoje Vasco que apresentou... Não tem prateleira hoje? Não, hoje não tem prateleira. Sexta-feira não tem. O cara do estoque, Vasco apresentou um novo reforço. O novo reforço do Vasco é o Bruno César. Temos números na tela do Bruno César. Oi, como que é ele? Ex-Corinthians, Santo André, chuta. Quantos quilos ele tá? Ah, isso é. Ele tá com o quê? Mas vem cá, você é o... Quer saber quilo? Quer saber você é do... E olha quem tá falando. Eu posso falar, cara, porque eu sou gordinho. Não, ele também é gordinho. Não, gordinho com todo carinho. Gordinho sou eu. Não, você tá magrinho. Sacanagem. Você tá magrinho. Não. Você tomou aquela injeção pra emagrecer. Qual que é a sua preocupação? Tomou? Qual que é a sua preocupação com ele? Você tá pesado. Tá pesado não? Como é que tá o físico aí, Bruno César? 2014 foi um ano totalmente diferente de agora, né? Foi um ano bastante complicado. Quando eu cheguei no Palmeiras, eu vinha de um futebol que não se treinava muito, que era o futebol árabe, né? Então, isso me prejudicou bastante. Mas eu tô tranquilo, acho que a gente amadureceu bastante, né? Foram 4 anos aí, 5 anos, desde que eu vim para o Palmeiras. Então estou bastante tranquilo, isso não me assombra e tenho certeza que vou dar o melhor para ajudar o Vasco. Aí o Bruno César apresentado para ser o 10 do Vasco, e a gente tem o momento em que ele vestiu a camisa e o Ricardinho vai dar aquela analisada se ele tá no shape, se tá pronto para jogar. Ricardinho, tá contigo. Como é que tá, Bruno César? Você não sabe nem que lado põe a camisa. Não vou falar, não. Aí, chegou o 10 do Vasco. Chega pra jogar, velho? Depois que o Zé Roberto fez isso, humilhou todo mundo, é melhor ninguém tirar a camisa. Quantos anos ele tem? Que me desculpe. 34, se eu não tiver equivocado. Vou dar uma olhada aqui. Tava no Sporting de Portugal. Então, no Sporting ele não vinha jogando. Não vinha conseguindo jogar, se eu não me engano, jogou 2 vezes em jogo de Copa, assim. Mas no Vasco... 30 anos. 30 anos. No Vasco... Vai jogar. O Vasco, a gente tem que analisar ainda como é que vai terminar. Giovanni Augusto jogava no Vasco? A questão é que o time do Vasco tem problemas financeiros, né? E não tem um time forte no nível dos que a gente está falando aqui. Se a gente for pensar Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras... Eu acho que eu estava fazendo esse jogo aí. Acho que a gente estava fazendo esse jogo aí. Esse não. Contra o Borussia Dortmund. A gente fez esse gol aí, a gente contra o Real Madrid, logo na estreia do coisa que ele bate de primeira. Ele jogou, mas isso é na temporada anterior, né? O último gol dele foi em novembro de 17. Foi o último gol do Bruno. Esse jogo é da temporada 17 e 18, se eu não me engano. 16 e 17. E pelo que o Vitor falou, não estava conseguindo jogar em Portugal. Ele não estava conseguindo jogar no Sport. Mas porque o Vasco consegue... Mas olha só, o Gabigol também não jogou em Portugal. Mas o Gabigol não jogou. O Gabigol é outro nível. Não, É outro nível.
Uma coisa, você disse. Ele não estava jogando em Portugal. Isso. Eu disse. O Gabigol não jogou em Portugal. Isso é verdade. Mas o Gabigol jogou muito no Brasil. Sim, não estou analisando. E com a situação que o Vasco tem, chega para jogar. Gente, até outro dia, o Giovanni Augusto era o 10 do Vasco. Mas tem o Pikachu, tem os meninos, 10, tem o André, 10, né? Thiago Galhardo, 10, os caras que ajudam. O Thiago Galhardo é bom jogador, mas a cabeça não ajuda ele. Então, o Thiago Galhardo, que não é 10, terminou o Campeonato Brasileiro jogando por trás do centroavante. Então, você traz o Bruno César, conhece mais a gente tem dessa área. As referências aqui no Brasil das passagens por Palmeiras e Corinthians. Palmeiras muito ruim, No Corinthians jogou bem, foi vendido. No Palmeiras ele Ele apareceu naquele time do Santo André, vice-campeão paulista contra o Santos. Que, aliás, o Santo André foi garfado na oportunidade. Deve ter sido campeão paulista. Além do Bruno César, o Vasco contratou o Felipe Bastos também, do Corinthians, emprestado. Aquele que bate falta só? E o Corinthians vai pagar 70% do salário do Felipe Bastos pro Vasco. E a torcida Quem pediu a contratação do Felipe Bastos no Corinthians? Segura, porque a torcida... O Carille. Porque a torcida do Vasco reclamou bastante dessa chegada. E sobrou pro diretor de futebol do Vasco, Alexandre Faria, falar um pouco sobre por que o Felipe Bastos foi contratado e como é que isso vai ser administrado dentro do grupo. O Alexandre não contrata, né? Quem contrata é o Vasco. A gente tem um departamento de análise, de inteligência, a gente tem uma comissão técnica. O Felipe sabe da responsabilidade que tem em cima dele. Então, ninguém aqui pode defender o Felipe. O único jeito do Felipe reverter esse quadro que você pintou aí é ele jogando. Então, o que ele vai ter que fazer é jogar. Se jogar, ótimo. Eu tenho certeza que o torcedor vai abraçar. Tudo que o torcedor quer é ver o time jogando bem e o time ganhando. Se o atleta jogar mal, o que a torcida tem que fazer? Tem que cobrar. Jogou bem, aplaude. Jogou mal, cobre o jogador. Qual foi o último jogo bom? Mas então, o Felipe no pré-Copa, ele fez alguns jogos interessantes no esporte, depois chegou caiu a ser muito. banco, né? Depois caiu muito, como todo o esporte na reta final do Brasileiro. A questão do Felipe Bastos é que é mais do que jogar bem ou jogar mal. A questão do Felipe Bastos é que parte da torcida do Vasco entende que várias vezes o Felipe Bastos jogou descompromissado, jogou sem se preocupar, jogou meio que levou na flauta ali. Exatamente. Essa é a questão. É um jogador que eu não sei o que vai agregar muito pro Vasco, mas o Vasco perdeu o De Sábado, gastando muito pouco também. Que era 30% do salário. Se mudasse a regra do futebol, de repente, aquele negócio de kicker, né? O cara entra só pra bater a falta. Não, mas você tem jogador hoje que só serve se mudar a regra. O cara assim, ele entra, bate a falta, sai. Tem jogador que funciona, inclusive, só se tirar a bola. Aí tem muito. Eu conheço um no Corinthians. Como você é maldoso. Como você é curioso é que ele viu o Alexandre Faria falou assim, se jogar bem, se jogar mal, cobra o jogador. Não vem cobrar a gente que contratou, não. Cobre o jogador. Tirou o corpo fora totalmente. Tem que cobrar ele e cobrar o técnico que avalizou. Não, mas então, eu acho que o Alexandre Farias, ele quis dizer exatamente esse ponto que eu falei. Não é jogar bem ou mal, é essa questão da seriedade, da dedicação. Isso o Felipe Bastos vai ter que reverter trabalhando. Premier League ontem, jogaço, Manchester City venceu o Liverpool por 2-1, os gols na tela. Primeira derrota do Liverpool na temporada pela Premier League. Foi em Manchester, né? Foi o Agüero com uma pedrada faz 1-0. O Roberto Firmino vai empatar o jogo depois de uma jogada muito boa dos dois laterais do Liverpool. Tá aí o chutaço. Como é que foi o centroavante titular da Copa do Mundo do Brasil? Jogou bem? Olha lá, cruzamento. Não, ele ia entrar, acabou não entrando. E quem fez o gol do Liverpool? Firmino aí, Esse aí, Quem? Roberto Firmino. Adenor! Mas o Tite já fez a meia não, a culpa inteira, né? Num contra-ataque, o City fez o gol com o Sané. Aí, ó. Sai jogando o Ederson. Jogada muito bem construída, o Sterling pega essa bola, vem pela diagonal, Sané vem fechando sem marcação. O Agüero puxa a marcação. E o Sané marca o gol. Belo gol, hein? Belo gol. Dois dos melhores times do mundo no momento, jogando. Engraçado, né? Eu prefiro hoje ver o Liverpool jogar, se tiver no mesmo horário, no jogo do Liverpool e do City, eu paro para ver o Liverpool, apesar do City ser o time. Se tiver duas televisões, melhor. Agora, o Liverpool me encanta. Eu acho o Liverpool um time... Mas botou hoje fogo no campeonato aí, velho. Sim, ficou legal, né? Botou 4. Ano passado, o City estava invicto até o meio do segundo turno, perdeu a invencibilidade pro Liverpool. Esse ano, começo do segundo tempo, né? Começo do segundo turno, o Liverpool estava invicto, perdeu a invencibilidade pro City. E olha que legal que é uma virada de grande rivalidade, né? Porque era Manchester United e Arsenal
Manchester United e... Arsenal mesmo. A grande rivalidade é United e Liverpool. Sim, mas o Inglaterra, né? mas o Liverpool tava... Sim, teve Chelsea e aí dois times que... E aí acabaram de calhar na Champions. Aqueles dois jogos fantásticos. Então é um... E os goleiros jogaram muito, hein? O Alisson pegou muito, hein? Agora, os dois, teve um lance que num lance foi uma defesa espetacular do Alisson. Acabou! Desliga o microfone! Desliga o microfone! O que é que vem na sequência, produção? Agora? Hoje é sexta, hein? Hoje é sexta, né? Decreto. Sexta, não, decreto não, eu vou. Fim de papo no De Placa. A gente vem na segunda-feira com mais uma edição do De Placa ao vivo às 10h50 no Space. Na sequência, prova de vida. Bom fim de semana, juízo. Espero encontrá-los todos são e salvos na segunda-feira. Valeu, bom fim de semana. Calma. Pega o telefone, então.